Sempre no primeiro domingo do mês nós temos compartilhado com a igreja uma mensagem de gratidão, de alegria, de regozijo sobre grandes coisas que Deus fez e faz em nossas vidas, já que ao longo do tempo, ao longo do mês nós ficamos pedindo as bênçãos de Deus, mas é importante nós pararmos hoje para nós agradecermos a Deus. Hoje é um momento que nós podemos chegar e dizer: Deus, obrigado. Obrigado por tudo que tens me dado. Obrigado por tudo que nós temos alcançado. E obrigado pelas bênçãos que têm chegado até os nossos corações, irmãos. Eu sei que você nessa noite tem pelo menos um motivo de gratidão. Se você perceber, você está respirando. Quem está respirando aí, levante a mão. Ótimo, então você já tem motivo de gratidão. E eu queria que você chegasse, louvasse a Deus com a sua voz e dissesse: Deus, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado porque dói um pouquinho aqui e um pouquinho ali, mas nós estamos aqui. Não é isso? Nós temos visto como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus tem sido muito gracioso para conosco. E esta semana nós tivemos uma luta, né, irmão Esdras? Nós tivemos ali compartilhando aqueles momentos e eu fico feliz em vê-lo aqui nessa noite. Eu não imaginei que estaria hoje aqui conosco, mas nos alegra bastante a presença dos irmãos e também do nosso irmão Esdras aqui conosco, né? E eu sei que ele vai fazer aniversário esta semana e eu sei que eu vou comer um bolo de ameixa, né, Amélia? Deus abençoe muito você, meu irmão. Meus queridos, abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos. O Salmo é de número 146. Queria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos usar esse texto. Vamos compartilhar um pouco daquilo que foi a experiência do salmista, porque esse salmo ele é uma expressão de louvor, de gratidão a Deus. E se você perceber, esses salmos eles seguem até chegar ao Salmo 150, encerrando, louvando a Deus, glorificando a Deus por tantas coisas que Deus fez e também fará. Mas eu queria aproveitar esse texto, especificamente esse texto, e tirar algumas lições para nós nessa noite, porque às vezes nós não temos levado em consideração alguns ensinamentos bíblicos. Queria que os irmãos percebessem que Deus ele gosta tanto dos louvores, Deus gosta tanto dos louvores, que Deus escolheu uma tribo que ficasse exclusivamente para a área sacerdotal e a área do louvor. Na época de Davi, existiam os levitas e os profetas, e aqueles que louvavam a Deus, Davi, entre aqueles que estavam ali glorificando e exaltando o nome do nosso Deus eterno, era em cerca de 4.000 pessoas, homens, louvando e ministrando a Deus naquela grande congregação. E eu quero acreditar que naquela época havia uma preocupação imensa para que as pessoas pudessem não só pedir a Deus, mas também louvá-lo. Por isso que nós encontramos os cânticos que nós cantamos a Deus e os salmos que eram muito cantados naquela época, glorificando e exaltando o nosso Deus eterno. E nesta noite, eu queria que nós nos lembrássemos do que está escrito no Salmo de número 146. Eu queria muito que o seu coração pudesse se regozijar com a experiência desse salmista e também levar em consideração alguns dos ensinamentos que o mesmo traz para nós. Ouça o que diz a palavra do Senhor, atentamente, com reverência, com a visão e o coração do Espírito, que Deus possa nos abençoar. Assim está escrito a palavra do Senhor. Salmo de número 146. Aleluia! Esse é o início do Salmo. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio
é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. A igreja pode dizer aleluia? Louvor é uma expressão da alma, mas principalmente de uma alma alegre. E não só é uma expressão, mas também, sobretudo, é um coração agradecido a Deus pela consciência de que tudo que nós temos veio das mãos de Deus. Tudo que nós somos também veio das mãos de Deus. A cada manhã, a cada momento que nós estamos nos acordando, nós percebemos que as misericórdias do Senhor se renovam. E nós temos como esse sentido maior, reconhecendo que existe um Deus soberano, e aí nós nos unimos como um grande coro, e como uma fonte de louvor, nós glorificamos a Deus e dizemos que Ele é o Senhor. E louvamos e dizemos que Ele merece toda a nossa adoração. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Eu queria que você nesta noite tributasse ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele nós vamos tributar o louvor nessa noite. Você pode orar. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que nos dá de podermos te adorar. Agradecemos porque temos visto o que tens feito na vida daqueles que têm confiado em ti e têm jorrado no coração daqueles que são dependentes espiritualmente, fé e esperança. Nós pedimos ao Pai eterno que nesta noite os corações daqueles que estão aqui possam realmente sair cheios de fé e de esperança e muita alegria no coração. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem nos dado. Em Cristo Jesus, amém. Roosevelt Shedd, um autor, teólogo que sempre menciono entre vocês, ele diz e disse a seguinte expressão para nós: a gratidão e o louvor são consequências naturais de uma conduta digna do Senhor. Vamos todos juntos falar? A gratidão e o louvor são consequências naturais de uma conduta digna do Senhor. Ele está dizendo para nós que naturalmente isso se faz presente na vida daquelas pessoas que dignificam, que glorificam e que exaltam a Deus por tantas coisas que Ele tem feito. Por isso que eu escolhi esse salmo para nós levarmos em consideração alguns desses ensinamentos que eu creio que de forma nenhuma devam passar desapercebido na nossa existência como seres humanos, porque eu sei que todos nós temos momentos de lutas e de aflição, mas poucas vezes nós damos um salto de alegria ou dizemos aleluia, porque se alguém até diz aleluia mais alto, nós viramos um pouco e olhamos, opa, parece que alguém está falando mais alto do que o costumeiro, e parece que nós nos assustamos quando alguém dá um louvor
além daquele costumeiro que nós estamos aqui, às vezes, a ouvir. Você pode dar um louvor bem alto? Glória a Deus. Amém, meu irmão? Um amém? Ficou bem alto. É gostoso saber isso. Por isso que o salmista, ele começa dizendo: aleluia, aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. O salmista, nessa relação de aleluia, ele exclama e glorifica usando uma palavra de louvor e dizendo a Deus o quanto ele está alegre, o quanto ele se regozija, o quanto Deus se fez presente na vida dele, na caminhada, na sua existência. Por isso que ele chega e diz bem assim: louve, louve, ó minha alma. Ele está dizendo que ele não poderia ficar estático diante das coisas que Deus estava fazendo na vida dele. Ele não poderia de forma nenhuma ficar inerte o que Deus fez ao longo do seu viver. Aí ele chega e diz: ó minha alma, eu quero que tu louve ao Senhor. Ó minha alma, eu quero que você engrandeça esse Senhor. Eu quero que você possa se alegrar e se regozijar nesse Senhor. Leve em consideração isso que eu vou falar para vocês. Palavras bonitas, mas sem valor, caso não se dirija a alguém digno de louvor. Por isso que o salmista chega e diz: ó minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, louve ao Senhor. O salmista, ele quis impor para nós uma visão de adoração, e nós não devamos de forma nenhuma deixá-la perdida no tempo, mas praticá-la no espaço vivencial, e dizer não só dentro daquilo que são palavras, mas gerando em nós atos concretos de louvor e gratidão a um Deus que é Senhor de todos e está entronizado para todo sempre. Aí começa esse salmista a falar sobre isso, e ele direciona a sua própria pessoa e diz: eu quero que você entenda, ó minha alma, se tem alguém que merece louvor, esse é o Senhor, e esse é o Senhor de tudo e de todos. Por isso que ele começa usando essa palavra tão forte: aleluia, aleluia, ó minha alma, louve ao Senhor. Que você possa nessa noite compreender que se tem alguém que precisa reconhecer que existe um Senhor, sou eu e você. E se tem alguém que tem que dar a Ele o louvor devido, sou eu e você. E que nós não podemos de forma nenhuma deixar que isso esteja só baseado em momentos, sou eu e você. Mas nós devamos levar em consideração o que ele está falando nesse verso de número 2. Ouça o que diz o texto. Ele chega e começa a dizer para nós: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse homem, ele enxerga naquele momento um compromisso que ele assume com Deus. É um compromisso pessoal. E ele chega e mostra para nós uma encarnação de um louvor que vem para a sua existência e diz: eu não posso de forma nenhuma, independentemente das coisas que estejam acontecendo, eu não posso dizer que esse Deus deva ser louvado durante toda a minha existência. Eu pergunto para você nesta noite: você tem louvado a Deus na sua existência? Você tem louvado a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida? Isso tem sido pontual ou tem sido um manifestar de uma vida constante perto do altar do Senhor? Então aqui o salmista está dizendo: enquanto vivermos,
Enquanto você viver, louve ao Senhor. Diz para alguém que está do seu lado: meu amigo, enquanto você viver, louve ao Senhor. Enquanto você viver, louve ao Senhor. Cante louvores a Ele, que você possa louvá-lo por toda a sua vida, para todo sempre, porque é isso que o salmista está nos ensinando. Eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto você viver, meu irmão, então dignifica aquele que merece todo o nosso louvor. E aí nós devamos lembrar que enquanto viver, é aqui, é agora e é para sempre. Você deva louvar a Deus aqui, agora, mas também para sempre. Porque o salmista está nos ensinando: louve ao Senhor, mas louve-o para sempre. Louve-o por toda a sua existência. Essa é uma vivência encarnada de um louvor de um homem que compreendia essa força da exaltação e da glorificação a esse Deus que ele o chama de Senhor. Caminhe um pouco mais para o verso de número 3 e 4. Ouçam a exclamação desse homem. E ele começa a dizer as seguintes palavras: não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito dele se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Esse salmista, ele está nos mostrando que existem coisas relativas na vida. Existem reis, governantes, autoridades, patrões e chefes. E ele chega e diz bem assim: não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar a sua vida. O salmista está nos levando a uma consciência de que se tem alguém que você às vezes está direcionando louvor, se for pessoas dentro da esfera do humano, essas pessoas são meros mortais, não são pessoas capazes de te salvar, são pessoas como você também, sujeito à limitação do tempo, mas ele diz bem assim: quando o espírito dele se vai, é o tempo, então eles voltam ao pó. Eles não merecem a sua adoração, eles não merecem o seu louvor, eles não merecem que vocês possam dedicar os aleluias e os louvores e os glórias proferidos nesse ambiente para outro a não ser para aquele que é o eterno. Por isso que ele nos leva a uma consciência. Eu não sei em quem você tem confiado ou a quem você tem confiado a sua vida. Eu tenho visto pessoas que às vezes colocam planos, projetos e segurança em determinadas situações ou pessoas. Mas me parece que nós não estamos levando em consideração esse ensinamento do salmista. Quando ele chega e diz: são meros mortais, são pessoas como você. Então você tenha um pouco de cuidado quando você coloca a sua segurança nessas pessoas, quando você coloca toda a sua fé nessas pessoas. Você lembre-se que eles são meros mortais, e eles passam, quando o espírito deles seguem, os planos, os projetos, eles acabam. Por isso que nós devamos levar em consideração que existem coisas que são relativas nesse mundo, mas existem coisas que são absolutas, e Deus é o absoluto merecedor de toda a nossa expressão de louvor. Você pode louvá-lo com as suas mãos? Se nós caminharmos para o verso de número 5 e 6, eu queria que os seus olhos andassem um pouco mais. Vamos desfilar um pouco mais sobre esse texto. Ouçam o que é que ele está falando e como ele redireciona
e como nos redireciona também aquilo que é a nossa, ou deva ser a nossa esperança. E ele começa a dizer no verso 5 e 6, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Esse salmista, ele está dizendo, se você tem que ter esperança, a sua esperança está no Deus da esperança. Que você seja feliz, porque Ele é o seu auxílio. Ele é aquele que se faz presente, como se fez presente na vida de Jacó, cuja esperança estava no Senhor. Por isso que ele diz, se coloque, ou coloque a sua fé e a sua esperança totalmente nesse Senhor, porque Ele é aquele que realmente deva ter a nossa confiança e a nossa existência de esperança nele. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Quem é que te auxilia na vida, meu amigo? Quem é que te auxilia, minha amiga? Aonde você tem encontrado auxílio para você continuar vivendo? O salmista, ele diz, a minha visão daquele que tem, e eu tenho a esperança, é naquele que é o Deus de Jacó. O Deus daquele que faz coisas maravilhosas, mesmo sem merecer. Eu fico fascinado quando eu vejo esse texto, e o salmista impulsiona-nos para olhar que é o Deus de Jacó. Por que é que ele não disse outro personagem, mas ele diz que é o Deus de Jacó? É um homem que viveu na esperança, e durante muitos anos ele buscou de Deus a esperança de que algo ou algumas coisas se tornassem presentes na sua vida, até que ele viu toda a geração dos seus familiares nascerem, e todas as tribos de Israel ali se tornarem presentes, se tornarem palpável, e ali a geração começava a se frutificar e se multiplicar. Guardem 2 ensinamentos para vocês nesta noite, à luz desse texto. A minha esperança, a sua esperança em Deus, deva ser uma esperança construtiva. Diz para alguém que está do seu lado, a sua esperança em Deus tem que ser uma esperança construtiva. Mas por quê? Porque Deus, Ele é o seu auxílio. Diz agora para ele, Deus é o seu auxílio. Por isso que a sua esperança, ela é construtiva, é Ele que vem te auxiliando, te orientando, é Ele que vem trabalhando na sua vida, não deixa você de forma nenhuma distante do alcance dEle, da mão poderosa dEle. É isso que o salmista fala no Salmo 9, no verso de número 9, assim está escrito, o Senhor é o meu refúgio, ou o Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. É isso que o salmista compreendia. Por isso que ele entendia que Deus era um Deus construtivo. Ele estava construindo a sua existência. Ele não deixava de forma nenhuma de auxiliá-lo na sua caminhada e na sua jornada. Por isso que ele chega e retrata nesse verso 9, desse capítulo 9, dizendo, Deus para mim é uma torre segura diante das minhas adversidades. Por isso que nós devamos louvá-lo, porque Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente no meio da nossa angústia. Mas também, na visão desse salmista, ele deveria ter esperança nesse Deus, não só porque ele era um Deus que estava construindo a sua vida, era um Deus auxílio, mas também um auxiliar também, mas era um Deus que ele não estava na visão do contemplativo. E aí eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu queria que muito você pudesse guardar esse ensinamento no seu coração. Deus, o nosso Deus, o Deus deste salmista,
era um Deus que agia na vida dele. Era um Deus que estava se relacionando e ajudando na sua caminhada. Era algo dinâmico, era algo dia a dia vivenciado por ele. Ele não estava e nem se sentia sozinho nos momentos difíceis. Por isso que ele chega e diz: mesmo que eu não entenda algumas coisas, mas eu sei que esse Deus é um Deus que se faz presente, e Ele age em mim, age por mim, e age por aqueles que confiam nele. No verso de número 10 do capítulo de número 86 desse livro de Salmo, assim está escrito a palavra do Senhor: pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. E ele diz assim, concluindo esse verso: só tu és Deus. Um Deus que age. Deus age na sua vida, meu irmão. Deus age na sua vida, meu amigo. Se você deixar, Ele vai agir na sua existência. Porque o nosso Deus não é um Deus que nos impulsiona para uma esperança contemplativa, mas ao contrário, é um Deus que se relaciona, mas é um Deus que age na minha vida e na sua vida. Caminhe um pouco mais à luz desse texto, para que nós possamos compreender alguns ensinamentos desses versos 5 e 6, que eu queria que vocês pudessem guardar. Por que que ele tinha essa visão? Por que que ele tinha essa compreensão? Nesse verso 6 ele diz o seguinte para nós: Deus, o meu Deus, é o Senhor que fez os céus. Ele fez a terra, Ele fez o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Esse homem, ele tinha uma compreensão que tudo isso, todo esse mundão aí, todo esse cosmo, toda essa existência, tudo isso aí, quem fez foi o Deus dele. Como você vê o seu Deus, querido? Como é que você tem visto o seu Deus? Que tipo de Deus você tem idealizado? Na visão desse homem, ele diz: o meu Deus, Ele é aquele que fez os céus e a terra. Não só é isso, Ele fez tudo o que neles há. Todas as coisas que existem, foi Ele que fez. E Ele não só fez essas coisas, mas Ele tem uma fidelidade imensa para comigo, para com aqueles que confiam nele. É como Ele talvez tivesse, talvez em algum momento, ouvido falar sobre o texto do Salmo 19, que ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclamam as obras de suas mãos. É isso que o salmista estava tentando nos mostrar. Para ele, o seu Deus era o Deus do cosmos, o Deus de tudo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que merecia toda a sua glória. E ele glorificava a Deus e dizia: aleluia, louvado seja esse Deus para todo sempre. Mas não só isso, eu quero que também você guarde no seu coração, que esse homem enxergava não só um Deus que fez todas essas coisas, mas um Deus que estava presente na história. Por isso que ele fala e menciona: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Aquele homem, ele está vindo para a história, trazendo a memória dele, que o Deus dele é um Deus participativo em toda a história do homem, da humanidade, de todos nós. É isso que eu queria que você pudesse lembrar nessa noite. O nosso Deus é um Deus da história. Algumas pessoas às vezes não têm acreditado nisso. E às vezes, diante de algumas lutas e diante de alguns conflitos, diante de algumas situações que não sabemos ou não temos a resposta, às vezes nós reclamamos e dizemos: onde é que Deus está?
Que Deus é esse que me deixa passar por essa situação? Que Deus é esse que não está vendo o que está acontecendo comigo? Então esse homem chega e diz bem assim: o Deus que eu creio é um Deus que vem, mas ele vem na história. Ele existe, como existiu para Jacó, como existiu para Abraão, como existiu para Isaac. Também esse Deus, ele existe hoje. Por isso que ele chega e diz no verso de número 2, volte um pouco a sua mente e os seus olhos para o que está escrito nesse verso de número 2. Ele diz assim para todos nós, para incitar a nossa mente, para incitar o nosso coração: louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores. A quem? A quem é que ele cantará louvores? A quem? Ao seu Deus, ao meu Deus, a quem você canta louvores, meu querido. Por isso que esse salmista, ele tinha essas 3 compreensões. Para ele, o Deus dele, era o Deus que fez todas as coisas, fez os céus e a terra. Não só isso, era um Deus envolvido na vida humana, ele participava da existência humana. E ele chega e diz: ele é também o meu Deus. Você pode dizer nesta noite: o Deus de Jacó, ele é o meu Deus. Você pode dizer, meu irmão, você pode dizer, minha irmã, bem alto, você pode dizer: o Deus de Jacó é o meu Deus. Louvado seja esse Deus eternamente. Talvez o salmista tivesse nos mostrando aquilo que está escrito no Salmo 31, no verso 14. Mas eu confio em Ti, Senhor. E digo: Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Eu digo e falo alto, para que todos possam ouvir: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Ó igreja, se nós pudéssemos dizer nessa noite, a plenos pulmões: Tu és o meu Deus. Que Deus seja louvado e confirme essas suas palavras. Caminhe os seus olhos um pouco mais para frente. Nós estamos desfilando pelo Salmo de número 46. Ouçam que palavras de conforto para nós. Assim está escrito no verso de número 7. E ele começa agora a falar coisas maravilhosas sobre esse Deus. Ele defende a causa dos oprimidos. Você está se sentindo oprimido? Então Deus é o Deus que defende a sua causa. Você pode se apossar dessa bênção? Ele defende a causa dos oprimidos. O que é que te oprime, meu amigo? Eu gostaria de dizer para você que você tem um Deus, que você disse que Ele é o seu Deus. O salmista chega e retrata: Ele é que defende a sua causa. Mas eu pensei que quem iria defender a minha causa era fulano. Não. Se você professou e disse que Deus, Ele é o Senhor e o Deus da sua vida, Ele é quem defende a sua causa. E ele começa a dizer: Ele faz justiça aos oprimidos. E não apenas nós devamos ver isso, mas desejar isso, construir isso dentro de nós. E ele continua mostrando para nós: o Senhor é Ele que alimenta, dá o alimento aos famintos. Tem alguém com fome nessa noite? Tem alguém com fome? Tem uma pessoa ali com fome.
Então tem outra aqui. Então, se você está com fome, Deus é aquele que alimenta a sua fome, seja ela espiritual, seja ela da alma, seja ela emocional, seja ela de todas as esferas, porque Ele diz que Ele cuida das aves, cuida das plantas, Ele também cuida de você. Então Deus é o Deus que também supre as nossas necessidades. É uma visão tremenda. Mas não só isso, ele continua mostrando nesse salmo, nesse verso 7, o Senhor liberta os presos. Como é que está a sua alma? O que é que tem angustiado tanto a sua vida? O que é que tem paralisado você e tem causado medo? O que é que tem feito você realmente, às vezes, pensar e desistir dessa existência? Eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que há um Deus, que Ele liberta os encarcerados, liberta todos aqueles que foram algemados pelo inimigo da nossa alma, e nós podemos ter libertação no sangue do Cordeiro, porque isso é uma promessa para aqueles que confiam nele. Por isso que o salmista chega e lembra-nos, o Senhor liberta os presos. O que é que está te prendendo, meu amigo? O que é que está prendendo você, minha irmã? Eu gostaria de dizer que tem um Deus poderoso, e Ele é poderoso, capaz de desfazer qualquer coisa que fizeram contra você. Você entendeu, não entendeu? Que foi alguém fez alguma coisa contra você, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele quebra essas algemas e essas amarras, desde que você creia que Ele é capaz de libertar os encarcerados, libertá-los, dando a eles vida. O que é que tem sido subtraído da sua existência? Porque você não está tão corajoso como alguns dias atrás? O que é que tem feito você não querer avançar? Eu gostaria de dizer para você, tem um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os presos. Que Deus maravilhoso. No verso de número 8, o salmista continua dizendo para nós, ouçam bem, o Senhor dá vista aos cegos. Se tem alguma coisa que nós estamos precisando no mundo, hoje é de luz. O Deus que nós cremos é um Deus que ilumina os nossos olhos. Você não está sabendo por onde direcionar a sua vida? Então se aproxime desse Deus, que luz de Deus virá para você. Aquilo que te impede de ver será desfeito, e o poder de Deus virá como uma luz penetrante na sua alma, e fará com que você possa viver uma vida para a glória do Deus eterno. Porque o Senhor dá vista aos cegos. E eu sei, irmãos, que existem muitos cegos, não só dentro de uma esfera física, mas cegos da alma, cegos do coração, cegos das emoções, pessoas que vivem e vivem fazendo coisas que estão erradas diante de Deus, e Deus diz: filho, para com essas coisas, porque a luz já chegou para você e nada mais deva impedir a sua existência. Por isso que ele diz que ele dá luz e vista aos cegos. Mas não só isso. Diz o texto que o Senhor levanta os abatidos. Se tem alguma coisa, irmão, que nós estamos precisando, é de que alguém que nos revigore,
Eu estava conversando esta semana com uma pessoa e ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou a ponto de desistir de tudo. Eu não tenho mais prazer nas coisas. E eu percebi a dor da alma daquela pessoa. E eu lembrei-me que nós temos um Deus que quando nós somos abatidos, ou quando o inimigo tenta nos abater, nós temos um Deus que nos levanta. Diz para alguém que está do teu lado: meu irmão, se você caiu, Deus te levanta. Se alguma coisa está te abatendo, Deus vai te levantar. Deus levanta você, porque Deus, Ele é um Deus que levanta os abatidos. Se na luta, na caminhada, alguém te acertou, alguém mirou em você e você dizendo: ó, por favor, mire em mim, mas erre, você não acerte em mim, mas parece que alguém acertou em você. Então eu diria para você nessa noite que tem um Deus que é Senhor de todas as coisas, que diz que Ele levanta você se você estiver se sentindo abatido. É um Deus que dá força, dá vigor, dá ânimo, estimula você e diz: vamos lá, meu irmão, vamos de novo, filho, porque a jornada ela é longa. Temos um Deus maravilhoso, irmãos. Um Deus que nos ajuda, porque Ele ama aqueles que são justos. E claro que amar aqueles que são justos não é a questão de ser certinho, mas é ter a compreensão daqueles que já foram justificados no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós já somos aqueles que são amados pelo Senhor. Deus ama você. Diga para alguém que está do seu lado: Deus ama você, meu amigo. Deus ama muito você, porque Ele disse que o Senhor ama os justos, e nós já somos aqueles justificados no sangue do Cordeiro. Caminhe um pouco mais, irmãos. Eu disse que iria pregar no texto, iria expor todo o texto. Estamos acabando. Só acalme o seu coração. Diz o verso de número 9: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. Guarde uma coisa no seu coração, meu irmão. Nós somos estrangeiros aqui. Essa terra não é definitivamente nossa. Há um lugar de Deus melhor para nós. Nós somos estrangeiros aqui, irmãos. Nós sabemos que Deus, Ele nos protege. A palavra de Deus nos assegura: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus se faz presente na sua vida, protegendo para sempre. E diz algo, irmãos, para nós, para que o seu coração possa se regozijar. Se por acaso alguém estiver fazendo algum plano, um intento mau contra você, eu queria dizer para você que essa pessoa ou esse ser, ele enfrentará o Deus eterno, porque há um confronto não com você, mas com um Deus eterno, porque a palavra de Deus nos diz: o Senhor frustra os propósitos, a maldade daquelas pessoas que estão maquinando, desejando fazer mal contra aqueles que são protegidos e escolhidos pelo Deus eterno. Eu sei que nós temos dificuldade de louvar com as mãos, irmãos. Não se incomode, querido. Eu nasci numa igreja batista. E eu sei que às vezes nós temos dificuldade de louvar com as mãos. E eu diria para você que o Senhor, se tem algum intento mal contra você, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus irá frustrar esses intentos maus contra a sua vida. Deixe-me concluir o texto com algo maravilhoso.
Diz o verso de número 10. Para todos nós, o Senhor reina, e reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. O teu Deus, ó segunda igreja, reina de geração em geração. Aqui o salmista nos conforta, mostrando que nós temos um Deus soberano. Nós temos um Deus soberano. E que Ele está acima de tudo. E para sempre entronizado. Para sempre Ele é Senhor. E Ele chega e diz para nós que nós devamos nos lembrar a cada dia que o desejo maior desse Deus é que nós possamos encarnar no nosso coração o louvor, na nossa vida o louvor, na nossa existência o louvor, porque isso é uma consequência daquele que já foi realmente feito propriedade exclusiva desse Deus. Por isso que nós devamos louvar ao Senhor. O teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, Ele reina para todo sempre. Que nesta noite, o meu coração e o seu coração possa dizer como o salmista expressou neste salmo belíssimo. Salmo de número 146. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Esse Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos maus. O Senhor reina. O Senhor reina. Eu queria que você ficasse em pé e dissesse com todo o seu coração: o meu Deus reina. O Senhor reina. O meu Deus reina. Eu queria que essa igreja pudesse dizer num coro uníssono: o Senhor reina. Você pode dizer nessa noite: o Senhor reina. O meu Deus, o Deus de Sião, Ele é o meu Deus e Ele reina hoje e reinará para todo sempre. Que Ele nos abençoe.